Graça e paz, povo do avivamento, amém ou não amém, glória ou não glória. Estamos aqui nesta noite de domingo, domingão, primeiro dia da semana, dia de ressurreição, dia de vida, dia de unção sem limites sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E eu creio que nesta noite, meu amado, minha amada, Deus preparou algo sobrenatural para cada um de nós. É isso aí. Hoje temos oração, temos reflexão da palavra com a apóstola Carla Patrícia, muita adoração com o ministério de louvor e no final a grande santa ceia do Senhor. Então você que está aí conectado conosco pelo Facebook da comunidade, pelo Instagram, convide seus amigos, vai marcando aí todos os seus amigos. Vamos convidar o maior número de pessoas possível, para que possamos juntos nesta noite mergulhar em tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E vocês já estão prontos aí? Toda a família reunida? Então fique de pé, porque hoje vai ser forte. Levanta sua mão direita para o céu. Pai, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio que temos de estarmos em tua presença, para te adorar, para exaltar o teu nome, para ouvirmos a tua voz e para renovarmos a nossa aliança contigo através da Santa Ceia. Peço-te, ó Deus, que o Senhor venha cobrir cada casa com o sangue de Jesus, com o teu amor, com a unção do teu Espírito nesta noite, Senhor, trazendo salvação, libertação, cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu nome seja glorificado. Ó Pai querido, abra os céus nesta noite e receba o nosso louvor, a nossa adoração, e venha nos ministrar nesta noite tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Este culto é teu, o poder é teu, a glória é tua, é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor aí na sua casa. E vamos agora adorar o Senhor com o ministério de louvor. Está conosco o Diego, uma equipe poderosa para nos conduzir a momentos de adoração. Vamos adorar o Rei.
Erga suas mãos aos céus e diga: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Erga suas vozes aos altos. Ninguém é como. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas e grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Dê um forte aplauso ao Senhor e um grito de júbilo. Aleluia. Nós éramos condenados, mas o Senhor nos salvou. Era eu condenado, mas hoje eu tenho vida. Coloque a mão no seu coração. A bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado, era eu nasci rei. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado, era eu.
Diga, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento, glória a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez, poder estar falando com os irmãos, poder estar perto de vocês. E hoje, noite de ceia, noite que nós vamos estar renovando a nossa aliança com o Senhor, com os nossos irmãos, na nossa casa, com os nossos familiares. Uma noite muito especial para todos nós. E semana passada, eu não consegui terminar a palavra e algumas pessoas me perguntaram se eu terminaria essa semana. E nós estamos aqui para estarmos dando uma recapitulada, na palavra do Senhor de semana passada para quem não assistiu. E rapidinho eu vou falar um pouquinho sobre semana passada para a gente poder dar continuidade e terminar hoje essa palavra. Amém? Nós vamos estar falando hoje sendo livres, libertos do passado. Sendo libertos do passado. E está a nossa palavra lá em Filipenses 3, verso 13 e 14, que nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós estávamos falando semana passada sobre essa palavra, e o apóstolo Paulo, como toda a palavra do Senhor, ela não é uma sugestão ou um conselho, ela é uma orientação que vem direto do coração de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, que tudo que está na Bíblia é uma orientação, é algo que Deus está trazendo para os nossos corações para que possamos seguir como filhos de Deus. E o apóstolo Paulo começa a dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Nós precisamos entender que esse esquecer das coisas que para trás ficam é estar falando do passado. Ele está falando que nós precisamos esquecer o passado, resolver esse passado dentro de nós. E nós estávamos falando semana passada sobre isso, e a vida cristã era uma vida de etapas. A vida cristã, quando nós nos convertemos, nós entramos numa etapa de abrir a porta. Nós abrimos uma porta, nos convertemos e ali nós começamos uma nova caminhada. E ali nós trilhamos um caminho em direção a um alvo. E dentro dessa realidade nós abrimos a porta e quando nós estamos indo para este alvo, nós vamos viver um tempo com um Deus de santificação. E é nessa área que nós precisamos entender que o passado precisa ser resolvido, que o passado precisa ser definitivamente resolvido dentro de nós. E há diversas formas de prisão, e eu quero abordar algumas que nós abordamos semana passada, e eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre essas três que nós falamos semana passada. Que a primeira foi prisão do passado por saudade do pecado. Nós falamos lá em Lucas 17, 32, onde Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o Senhor pede para que a gente se lembre da mulher de Ló, quem se lembra sabe que a mulher de Ló morava em um local onde o pecado havia proliferado e o povo decidiu viver no pecado em Sodoma e Deus dá uma oportunidade a Ló e a sua família de saírem daquele lugar diante de uma direção de Deus, para que eles pudessem viver uma nova vida. Tivesse uma oportunidade de viver fora daquele lugar, porque aquele lugar seria destruído por causa do pecado. E Deus dá essa direção para a sua família e toda a família de Ló sai daquele lugar, mas a mulher de Ló olha para trás. E, como nós sabemos, Jesus, ele é muito, muito
claro, Jesus é muito assim, ele traz algumas coisas do Velho Testamento para que nós possamos entender que tudo que está na Bíblia é algo que nós precisamos avaliar. Porque tem gente que gosta do Velho Testamento, tem gente que gosta do Novo Testamento, mas toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela precisa ser entendida na sua forma, no seu contexto, para que nós possamos entender que toda ela foi escrita para os seus filhos. E nesse momento Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrem-se. Essa mulher, ela olhou para trás, ela olhou para aquele lugar e Jesus está querendo dizer que olhar para trás, olhar para o passado, olhar para as coisas que nós deixamos, é algo que nós não podemos continuar fazendo. E a mulher de Ló, ela olha para trás e vive o juízo de Deus. O juízo que Deus estava trazendo também para aquele povo. E como essa direção de Deus também é para esses dias. Nós precisamos aprender a entender que essa direção de estarmos resolvendo o passado dentro de nós também é para esses dias. E esse olhar para trás precisa se entender que é o significado que estava nessa direção é que o Senhor estava falando de um profundo desprendimento. Nós precisamos aprender a nos desprender das coisas que nos afastam de Deus. E se o nosso passado ainda está presente na nossa vida, nós precisamos nos desprender, precisamos nos desapegar. Aquela mulher olha para trás. Por que ela olha para trás? Ela olha com saudade, ela olha achando que tudo aquilo que ela estava deixando seria algo de valor para ela. E nós precisamos entender que o passado não é algo de valor para nós. Nós precisamos resolver o passado dentro de nós, porque senão ele vem viver dentro de nós todos os dias. Então, dentro dessa realidade, Deus estava falando de romper definitivamente com aquele lugar. Deus falou, Ló, não olhe para trás, rompa com este lugar de pecado, rompa com esta vida do seu passado, ele vai ficar para trás, ele vai ficar atrás de vocês. Quando vocês estiverem caminhando e saindo de Sodoma, vocês estarão deixando para trás o passado de vergonha, o passado de pecado que vocês estavam presenciando naquele lugar e vocês vão viver uma nova vida. Então, dentro dessa realidade, Ló estava recebendo uma direção de Deus. Desapegue, se desprenda daquilo que passou na sua vida. Então, nós precisamos entender que Deus dá muito valor às coisas resolvidas dentro de nós. E a lição que nós aprendemos é que aquela mulher, ela teve saudade, ela deu um valor àquele local. Quando ela olha para trás, ela está dizendo, eu não queria sair de lá. E nós precisamos aprender a resolver isso dentro de nós, tomando uma decisão, saindo do lugar do passado. Se eu tenho saudade das coisas que eu já vivi, se eu tenho saudade ainda de situações e de pessoas que eu já vivi, você ainda precisa resolver esse passado dentro de você. Porque nós saímos deste mundo para viver uma nova vida. Aquele lugar significa o quê? As coisas do mundo que nós saímos. E quando nós entramos, nos convertemos, nós entramos numa nova realidade de Deus para nós. Uma realidade de desfrutar algo novo do Senhor. E esse mundo que está ainda fazendo parte dentro de nós, da nossa alma, do nosso coração, e nós não conseguimos nos desprender, precisa ser resolvido. Precisa ser renunciado. Nós precisamos... com a conversão, John Wesley diz uma palavra muito interessante, que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E nós precisamos entender que essa realidade da conversão é diferente da santificação. Você se converteu, mas ainda tem coisas dentro de você que precisam de cura, que precisam de libertação. Então, dentro dessa realidade, você precisa decidir hoje, tomar uma decisão. E a segunda prisão que eu falei semana passada é a prisão do passado por causa da culpa. Tem pessoas que às vezes não têm saudade do seu passado de pecado, mas às vezes, por causa do seu passado de pecado, se sente culpada.
ainda não viveu ainda a experiência do perdão de Deus, ainda não viveu, ainda vive um tempo de culpa, de condenação dentro da sua alma. Mas nós vamos para a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:17, que nos diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida, amado. Eu quero dizer para você que tudo já se fez novo dentro de você. E você precisa usufruir, tomar uma decisão de viver esse novo de Deus. Romanos 8:1 nos diz assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós precisamos entender que há um perdão de Deus que é depositado na nossa vida quando nós nos convertemos. A partir desse momento nós nos tornamos filhos. E eu quero dizer para você que Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos olha como filhos. É igual quando o seu filho erra com você e depois ele te pede perdão. Ou até às vezes nem te pede perdão, mas no seu coração você já perdoou. Por quê? Porque você tem um coração de pai, tem um coração de mãe. Mas eu quero dizer para você que o coração de Deus é muito maior, é muito mais extravagante do que o coração de um pai e de uma mãe. E eu quero dizer para você que esse coração está dizendo para você nessa noite: não há culpa mais para você, não há condenação mais para você, porque na cruz do Calvário eu já paguei tudo isso por você, e todo o peso do inferno que existe ainda na sua vida hoje, Deus irá arrancar, porque Ele disse para nós lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje você pode trocar de fardo, porque Jesus é o seu Pai. Amém? Mas tem aqueles que ainda não entenderam a dimensão desse perdão, da manifestação da graça de Deus e continuam presos na culpa. Então, amados, eu quero dizer para você, você precisa receber esse perdão hoje na sua vida. É isso que nós precisamos aprender e desprender desse peso de culpa do passado e olhar para frente, olhar de cabeça erguida, dizendo: o sangue de Jesus me lavou. Eu não estou preso mais a nada que me traga culpa, que me traga peso, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E hoje eu tomo posse da obra redentora do Senhor Jesus. Amém, amados? Você está livre dessa culpa, você está livre dessa condenação. O Espírito Santo hoje está trazendo essa cura dentro de você, arrancando todo o peso da sua alma. Em Romanos 8:34 nos diz, o apóstolo Paulo diz: é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Quem vai te condenar se é Deus que te justifica? Eu quero dizer para você, arranca esse peso de dentro da sua vida, de dentro da sua alma, essa opressão do diabo dentro de você, porque você ainda não conseguiu se desvencilhar dessa culpa, daquilo que você já cometeu, daquilo que você já fez. Eu quero dizer, apóstola, você não sabe as coisas que eu já cometi, os erros que eu já cometi. Na vida de outras pessoas que trouxeram consequências, Deus sabe, e Ele diz para você: não importa o pecado que você cometeu, e o que importa é que o sangue de Jesus, Ele te justifica, Ele te santifica, e eu quero nessa noite te pedir que você tome posse do sangue de Jesus, porque é Ele que te liberta. Amém? E a terceira forma de prisão é a prisão do passado no nosso emocional. Todas as consequências que ficaram dentro da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos pecados, das traições, das coisas que nós vivemos, tudo aquilo que Satanás conseguiu causar. Tinha vezes, amados, que eu, quando era adolescente, eu sentia algo tão forte dentro de mim, que eu falava assim: gente, eu já passei por tanta coisa na minha vida, sabe? Tem uma hora que a gente se sente com a alma de velho, né? Quando a gente não está liberto. E eu me sentia assim, como se eu tivesse assim, um negócio carregado, sabe? Como se eu tivesse vivido tantas coisas na minha vida e que aquilo era para quê? Por quê?
sabe, hoje eu entendo que Jesus, quando ele entra dentro da nossa vida, a gente vai sendo marcada por tantas coisas do passado, por tantas coisas que nós cometemos, que fizeram com a gente, que parece que a nossa alma fica cansada. Mas eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo manda te dizer que a cruz do Calvário também traz o poder de curar o nosso emocional, de curar o nosso coração. E nessa noite o Senhor vai curar a tua alma, vai curar o teu coração, vai curar a tua mente. Tudo aquilo que Satanás conseguiu ganhar de território dentro do seu emocional, Deus hoje vai trazer cura. Você vai se sentir renovado, você vai se sentir liberto. Hoje, todo o peso do inferno que existe dentro da sua alma, hoje Deus vai arrancar e você vai viver esse sobrenatural de Deus. Você vai conseguir sentir essa leveza, essa paz que invade, que nos tira tudo aquilo que está, sabe, trazendo empecilhos, trazendo amarras, prisões dentro de nós para a gente não viver o novo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 147:3, que Ele sara o quebrantado de coração e cura as feridas. Eu quero dizer, Jesus está aqui, Jesus está dentro da sua casa, trazendo essa cura dentro de você. O Senhor Jesus também diz que o Espírito do Senhor ungiu para curar os quebrantados de coração. Se nessa noite você está quebrantado, amado, eu quero dizer que essa cura está chegando na sua vida. Amém? E nós precisamos entender que esse nível de opressão, esse nível que a gente se sente ofendido pelas coisas, pelas pessoas, ela é uma armadilha. É algo terrível que deixa a gente preso às dores e a gente não consegue avançar. Então nós precisamos entender que esse nível de amarra dentro do nosso emocional, eu não sei você, mas eu creio que isso acontece também com você. Tem dia que você não acorda bem, parece que o seu dia não está bom e nada flui. Já reparou isso? Que nada flui nesse dia que você não está bem? É porque naquele dia você não está bem. Mas tem pessoas que vivem dia após dia assim, amarrada. E isso é só para você ter uma experiência de uma pessoa que vive todos os dias assim. Você imagina se você vivesse todos os dias com essa opressão. Se você vivesse todos os dias debaixo desse manto de peso. É isso que Jesus está falando. Eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha os frutos do Espírito. Foi para isso que Jesus te chamou, te curou, te libertou, para você viver esse sobrenatural de Deus. Amém? E como semana passada a gente ficou somente com uma prisão para falar, eu orei ao Senhor e Deus me deu mais um tópico para a gente estar falando sobre a prisão do passado em relação aos argumentos. E nós vamos falar a quinta daqui a pouco. Então não vão ser 4, vão ser 5. 5 prisões. E eu queria ler Lucas 9, do 57 ao 62 com você. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós vamos falar dessa quarta prisão, que é a prisão dos argumentos. A prisão do passado pelos argumentos. Amados, os argumentos são algo que convivem dentro de nós, que vivem dentro de nós.
E se nós não tomarmos cuidado, a gente aproveita as situações que nós já vivemos, as situações que já vivemos e que vivemos hoje, para usarmos de argumentos. Nós precisamos entender que quando Jesus fala sobre isso, a primeira coisa que acontece, uma pessoa chega perto dele e fala assim: Jesus, eu quero te seguir para onde quer que o Senhor for. E Jesus, ele olha para essa pessoa e fala assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que Jesus está dando uma palavra para essa pessoa de uma forma áspera, bruta, mas não é. Jesus está querendo dizer para esse rapaz assim: eu sou transparente com os meus discípulos. Aqueles que quiserem me seguir, eles vão saber o que eles enfrentam. No capítulo 9, você vai ver Jesus andando com seus discípulos, curando, libertando, fazendo sinais e prodígios. E essa pessoa deve ter visto Jesus fazer tudo isso. E aí, essa pessoa chega para Jesus dizendo que queria seguir Jesus. E Jesus começa a dizer: evangelho não é somente de cura, somente de libertação, mas muitas vezes você também vai passar perseguição, você vai passar provas, você já viveu situações na sua vida que você vai precisar resolver, e aí você precisa arrancar os argumentos que estão diante de você. E Jesus é transparente com esse rapaz. Jesus começa a dizer para ele: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir, mas vai ter momentos na sua vida que você também não vai ter onde dormir. Vai ter momentos na sua vida que você vai querer desistir. Então o evangelho é isso. Nós precisamos entender que nós não estamos num conto de fada. Nós estamos vivendo um evangelho, estamos vivendo um tempo de santificação no nosso caminho, na nossa caminhada cristã. E dentro dessa realidade, Jesus, nessa caminhada, ele está dizendo: você vai passar por tribulações, você vai passar por provas, você vai passar... Só que a única diferença é que você vai passar com o grande eu sou, que você vai passar com aquele que pode todas as coisas, com aquele que te fortalece, com aquele que está diante de você. Só que o que nós estamos vendo nesses dias é que as pessoas estão pregando um evangelho fácil. Um evangelho: não, venha se converter, porque tudo vai dar certo na sua vida. Mas eu quero dizer, amado, Jesus, ele é muito transparente, ele é muito claro. Você vai vir, vai me seguir. Você vai ter momentos da sua vida que você vai viver desafios. Mas eu quero dizer para você: eu estou com você. Eu vou passar por tudo que você tiver que passar junto com você. Jesus está dizendo isso. Só que o que acontece? Esse rapaz, a Bíblia não diz mais nada. Mas Jesus mostra que essa transparência do evangelho é uma transparência que todos nós precisamos entender. Porque quando Jesus fala isso para esse rapaz, outro ele mira e fala assim: e você? Segue-me. Mas o rapaz responde: Senhor, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Esse cara lembrou assim: para aí, eu estou vendo sinais, prodígios, maravilhas, e agora Jesus vai falar isso, que eu vou passar luta, que eu vou passar prova, que eu não vou ter onde dormir, que eu não vou ter o que vou passar essas situações. E esse rapaz usa os argumentos da sua alma. E muitas vezes nós fazemos isso e vivemos preso, porque os argumentos, eles sempre vão estar de pé diante da gente. Às vezes, quando eu olho para os meus filhos, eu falo: eu tenho 3 filhos, Senhor. Como que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Como que eu vou conseguir estar na igreja? No horário do culto? E Deus fala assim comigo: filha, eu te dei todo o artifício para você não viver nessa prisão, porque argumento você tem. Mas eu quero dizer para você que eu vou te ajudar. Que você faz sua parte, que eu vou fazer a minha. E você não vai precisar viver desse argumento na sua vida. E aí, esse cara fala isso. Jesus, E Jesus olha para ele e fala: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus não estava colocando um balde de água fria naquele rapaz, o primeiro. Ele estava dizendo: olha só,
Você quer me seguir? Larga os seus argumentos. Eu vou te dizer o que te espera. Cura, libertação. Você viu tudo isso aqui acontecer. Você viu os meus discípulos junto comigo. Muitas coisas aconteceram. Mas eu quero dizer para você, vai ter momentos que você não vai ter onde reclinar a cabeça comigo. E aí? E aí, a gente acha que o evangelho é só de ganhos. Mas o evangelho de hoje é um evangelho modificado. É um evangelho transgênico. Você sabe o que é transgênico? É uma semente que foi modificada. É uma semente, sabe o quê? Que pegaram e foram colocando outras para fazer uma transição. Porque o evangelho de hoje é o evangelho de interesses. Jesus faz para mim. É o evangelho, quando a gente passa lá pelo McDonald's ali, drive-thru, é isso aí. A gente quer agora, a gente quer para agora, os nossos interesses, tudo aquilo para a gente. Só que evangelho não é isso. Evangelho é muitas vezes pagar o preço, e por isso que às vezes muitas pessoas desistem. Porque quando chegam na igreja, ouve uma palavra linda, só que não tem um entendimento ainda, que naquele momento você está dando um passo para a sua salvação, mas que naquele momento você vai passar também por lutas, vai passar por provas, por situações difíceis, por crises. Mas o Senhor vai estar com você no meio dessa pandemia. Você sabe quem está nos segurando, nos sustentando? É o Senhor Jesus. Aqueles que não têm Jesus hoje, eu não sei como eles estão sobrevivendo. Porque hoje, amados, os filhos de Deus têm sido sustentados pelo Senhor Jesus. E o pastor Marcelo Jamal disse assim: a mesma forma, a mesma maneira que você usa para atrair pessoas hoje à igreja, ao evangelho, é a mesma maneira que você vai ter que mantê-las depois. Se você fica falando de Jesus, não, que agora sua vida vai mudar sim. Vai mudar, Deus vai operar grandes milagres, Deus vai operar cura, libertação, mas vai ter momento que você vai gemer. Vai ter momento de curas tão intensas na sua vida que você vai ter que largar os argumentos de lado e viver a cura de Deus. Hoje eu cheguei aqui, né? Aí a primeira pessoa que eu ouvi quando eu cheguei, veio falar comigo, foi a pastora Elisângela, está com o olho desse tamanho. Apóstola, eu estou vivendo uma cura desde semana passada. Desde semana passada ela está ligando para mim, falando que ela está vivendo essa cura, desde que eu ministrei essa palavra. E ela estava com o olho inchado, de tanto chorar. Porque às vezes a gente pensa que andar com Deus é só alegria. Para ele vai ter momentos que Deus vai te curar tão intensamente, tão profundamente, que você vai ter que se manter naquele momento de ter que entrar dentro da sua realidade ainda, que está lá na prisão, lá dentro, e arrancar todos os argumentos. Porque nesse momento que Deus começa a te curar, você sabe o que Satanás fala? Para que isso? Larga isso de lado. Ah, esse pastor é muito chato. Ah, essa apóstola aí não sabe o que está falando. Para com isso, você não precisa resolver nada na sua vida, não. Já está resolvido. Você sonha, tem pessoas que sonham, pessoas que gostam de ficar falando do seu passado. Que nada, não tem problema. Satanás gosta disso, sabe por quê? Porque quando você vai viver a cura de Deus, que você vai ser liberto, vai ser curado, ele vai ter que tratar intensamente. Tem feridas que ele vai ter que ir lá no fundo para curar. E aí nós fugimos dessa realidade, porque é melhor viver nos argumentos. E nós precisamos entender que isso é um círculo vicioso. Ferida é círculo vicioso. Ele vicia. Você alimenta tanto o diabo com as suas feridas que você já nem sente mais. E nós precisamos entender, os nossos argumentos são assim. Eles vão dando, sabe, vazão para que Satanás continue se alimentando. E não vivemos um evangelho de facilidade e só de ganhos. Jesus é muito claro e transparente quando ele diz para o primeiro, vou te seguir.
E ele fala, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando, em outras palavras, você está vendo eu curar, eu libertar, eu restaurar a vida das pessoas, mas também tem perseguição, tem renúncia, tem nível de comprometimento. E as pessoas não querem viver esse nível de comprometimento. Ai, que saco. Essa mesmo que fala, sabe? Que enjoado. Esse negócio de célula toda semana, de culto, líder me ligando. Ai, eu não aguento esse negócio no meu pé, não. E aí você desiste. Seus argumentos conseguem te vencer. E esses homens começam a viver isso. O outro, deixa eu despedir da minha família. E Jesus fala o que para esse rapaz? Jesus fala assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto no meu reino. Quando você decide se lançar para Deus, para de olhar para trás. Jesus não estava aqui falando, você não pode falar mais com a sua família. Não é isso que Jesus está falando. Esse rapaz, Jesus conhecia o coração dele. Ele estava usando de argumento para não ir. Você acha que se ele fosse despedir dos parentes dele, ele ia seguir Jesus? Aquela choradeira. Não vai. Claro que não ia. Argumento. Só para quê? Para Jesus dar uma folguinha para ele ir para casa e ele, fugir. Sabe o que os nossos argumentos fazem? Nos vencem. Então nós precisamos entender que Jesus, ele está sendo muito claro com a gente. Vamos deixar os argumentos para a gente viver o novo de Deus, amém? Glória a Deus. E o tempo não descansa, né? Ele queria que as pessoas o seguissem com entendimento correto. Motivação correta. Amado, eu quero dizer para você, Jesus não quer robô, não. Jesus não está aqui, todo mundo levanta a mão, todo mundo fala amém. Não é isso. Você precisa seguir Jesus com entendimento. O que Jesus é para você, o que Jesus fez na sua vida. Motivação correta. Qual é a minha motivação de seguir Jesus? É porque eu o amo, é porque Ele é tudo para mim. É essa motivação, não é porque Ele vai me dar as coisas. Não é porque a partir de agora eu vou ter dinheiro. Não. É porque Ele é. Jesus é tudo para mim. Quantas vezes meu filho me pergunta, mamãe, que experiência você teve com Deus? Filho, eu tive essa. Esse dia eu estava contando para ele umas experiências que eu tinha passado. Chorei das experiências que eu estava contando para ele. E falei assim, filho, como não amar esse Deus? Como não amar esse Pai? Como que eu vou dizer para Ele, vou virar as costas para Ele e dizer, Senhor, o Senhor fez na minha vida, mas olha só, agora eu estou em outro tempo, eu não quero mais saber do Senhor não, eu não tenho como fazer isso. Eu quero dizer para você, você precisa amar Jesus acima de tudo na sua vida. É essa a motivação correta. E a determinação correta, aonde eu quero chegar com a minha vida cristã. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu não quero viver mais como um bebezinho o resto da minha vida. Eu quero ser uma pessoa determinada, curada, liberta, buscando todos os dias a minha cura, buscando todo dia minha libertação. É isso que eu preciso, entendimento, motivação e determinação. Porque depois que você se coloca a mão no arado, você não pode mais olhar atrás. Porque quem olha atrás não é mais apto. Não é apto o reino de Deus. E não é isso que eu quero que Jesus faça comigo. É isso que você quer que Jesus faça com você? Responda aí. Você vai olhar para trás? Não, não olhe para trás. O Senhor Jesus tem uma nova vida para você. Por isso, quando Ele pergunta ao próximo e Ele argumenta que tem que enterrar meu pai e o outro que eu tenho de despedir dos meus pais. Jesus estava falando que para segui-lo, precisamos romper com o passado de argumentos para segui-lo. Primeiro meus projetos, primeiro as minhas prioridades. E quem sabe depois eu siga. Eu não posso fazer isso. Amado, primeiro é o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
primeiro é Jesus. Acorde, entregue seus primeiros momentos a Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Os argumentos nós temos, mas nós precisamos determinar, crescer, amadurecer na nossa vida cristã. E o último, a última prisão que nós vamos falar nessa noite é a prisão do passado pelas coisas boas. Que isso, minha apóstola? Só falou de coisas ruins, falou de culpa, de condenação, falou do passado, saudade do passado, falou dos argumentos, falou das feridas emocionais. Só que tem pessoas que estão presas às coisas boas que Jesus já fez. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Porque o que Jesus já fez na sua vida é só um milagre, porque Ele quer inaugurar novos milagres para você. Você não tem que estar preso. Olha, irmãos, 5 anos atrás Jesus fez isso na minha vida. Não! Jesus, Ele tem algo novo para você hoje. Amém? O que Deus já fez, o quanto eu era feliz. Ai, eu era muito feliz. Tem gente que fica assim, ó. Ai, na época, oh Deus, na época, quando eu tinha, amado, às vezes você perdeu seus 12, perdeu sua célula, amado, não fique se prendendo a esse passado de coisas boas que aconteceram, mas você tem que se prender ao que Jesus tem para você hoje, amém? Então, nós precisamos, não podemos nos contentar com algo inferior que Deus pode fazer nas nossas vidas todos os dias. Lá em 2 Reis 4, nós vamos contar rapidamente uma história, porque já está acabando o nosso tempo. O profeta Eliseu, ele instruiu uma viúva, a viúva chegou diante dele e falou assim, olha, o meu marido era o teu servo. E ele morreu. E deixou uma dívida. E os devedores estão na minha porta, querendo pegar os meus filhos de escravo para pagar a dívida. E o profeta Eliseu diz assim, o que você tem na sua casa? Nada, somente um pouquinho de azeite. E ele falou, vai para sua casa. Pegue vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, e começa a deitar o azeite, e coloque à parte. E deita o azeite, e continua, e o azeite vai se multiplicar. O que aquele homem estava dizendo? Olha só, eu não estou fazendo um milagre na sua vida, eu estou fazendo vários milagres. Por que ele disse? Deita o azeite em um, e deixa à parte. Ele não falou assim, ó, fica do lado ali e pula para o outro. Não, ele falou, deixa a parte. Sabe por quê? Porque você tem que deixar para trás o que já aconteceu e ir para o próximo milagre. Então eu quero dizer para você, hoje Deus vai inaugurar novos milagres para você. Amado, o seu clamor era por um milagre, uma direção, uma intervenção de Deus. E Eliseu pergunta o que ela tem em casa, eu falei já, né? E ele pede para ela encher as vasilhas e deixar à parte as que já estavam cheias. Amados, aquela primeira vasilha, ela estava inaugurando o primeiro milagre. Ela não estava sendo o milagre. Ela estava sendo o primeiro, porque cada vasilha que era enchida era um milagre que Deus estava fazendo. Eu quero dizer para você, Deus tem muitos milagres para realizar na tua vida. E você precisa sair dessa realidade de passado. Ai, eu gosto tanto, o meu passado, olha, eu era assim, eu pregava, as pessoas se convertiam. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer muito mais a partir de agora. Porque você entendeu que o milagre começou, mas ele não terminou. O milagre continua todos os dias na sua vida. Temos que focar no alvo do próximo milagre.
Como que eu vou ficar olhando para trás o milagre que já aconteceu? Eu preciso focar no próximo, no próximo. E vai vindo milagre, vai vindo milagre, vai vindo milagre. E eu vou focando no próximo milagre. Porque não podemos ficar focados naquilo que já passou. Não ficar preso ao passado, nem às boas experiências. Foi muito bom o que aconteceu lá atrás. Mas foi para o seu crescimento. Foi para o seu amadurecimento. Não foi para você viver lá atrás. Eu gostava tanto daquela líder que eu tinha, mas aquela líder foi embora. Eu gostava tanto daquela realidade que eu vivia. Olha, minha célula era muito frutífera. E eu perdi minha célula. De repente houve um esfriamento. Meus discípulos foram embora. Eu quero dizer para você, o milagre de agora vai ser maior do que o anterior. Aleluia! Meu Deus, olha lá. Não podemos ficar presos ao passado e nem às boas experiências que tivemos. Que elas sejam apenas um lembrete. Só para te lembrar daquilo que Deus pode fazer e irá fazer muito mais nas nossas vidas. Que ela seja só um lembrete. Quantas vezes eu estou passando por crise, por luta, e eu lembro das coisas que Deus fez na minha vida. Eu falo, se Deus fez aquilo lá, o que é isso aqui para Deus? Eu vou viver outro milagre. Eu vou viver o próximo milagre. E você precisa viver o seu milagre. O seu milagre está à tua espera. E você precisa entender que nessa noite você não pode mais olhar para as boas experiências que você teve, porque as próximas serão melhores. Aleluia! Ter os olhos para o futuro, para o que Deus ainda vai fazer e realizar. Se desprender do lugar do conformismo e contentamento para entrar no lugar das manifestações maiores do poder de Deus. Amado, eu quero dizer para você, o poder de Deus está aí na sua casa e você vai sair desse conformismo. Eu estou contente, Deus já fez. Olha, Deus já realizou na minha vida. Eu quero dizer para você que esse conformismo, esse contentamento, essa realização do passado, amado, está te impedindo, sendo uma prisão para você não conseguir alcançar novos milagres na sua vida. E essa prisão, ela precisa ser resolvida dentro de você. A prisão das coisas que você já passou de bom, as coisas boas que você já viveu. Então eu quero dizer para você que hoje é o dia do seu próximo milagre. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco o apóstolo Renan vai estar orando por nós. Amém? Nós vamos adorar o Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus não te chamou para ser um seguidor. Deus te chamou para ser um discípulo. Seguidor vai atrás de bênçãos, vai atrás de milagres. Mas discípulos são aqueles fiéis. Onde estão os fiéis nas casas dessa noite? Onde vocês estão? Será que tem alguém fiel aí para levantar suas mãos e adorar junto comigo? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Pega sua voz a Ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei consolo em Deus. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Melhor você orar primeiro pelo pessoal de casa para depois tomar a ceia.
Glória a Deus, em teus braços é o meu descanso, é o seu descanso, é nos braços daquele que vive, daquele que resolve o nosso passado, daquele que nos cura, daquele que nos liberta. Eu não sei onde o Senhor falou na sua vida, eu não sei o que o Senhor ministrou diretamente ao seu coração, mas eu creio que o Senhor já resolveu o seu passado na cruz do Calvário. Ele já nos deu uma nova vida. Amém ou não amém? Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, convidar você para cear conosco nesse momento. Aqui está o cálice, aqui está o pão, símbolo do corpo de Jesus, corpo que foi cravado na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar, corpo que levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Você que já está com os elementos da ceia preparados, vamos cear nesse momento. Levante o pão aos céus, em memória do Senhor Jesus, aliançado com Ele. A ceia é um momento de comunhão, é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de renovação de aliança. E nós vamos renovar agora a nossa aliança com Deus. Em memória do Senhor, participemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, Jesus toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, aliança de perdão, aliança que nos purifica de todo pecado. Quando nós participamos do cálice, nós estamos participando da vida de Deus e tomando posse da nossa aliança com Ele. E nesse momento, se você está com a sua família, renove a sua aliança com ela agora, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Nova aliança com você. De amor, de cuidado. Glória a Deus. Renove a sua aliança com Deus. Diga para Ele que você será melhor do que você foi ontem. Hoje nós aprendemos a viver livres de toda a prisão do passado. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para ser livres, livres, livres. Amém. Em lembrança do Senhor Jesus, participemos do cálice. Oh, meu Deus! Meu Deus! Ah, Senhor! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Oh! O Senhor venceu, meu Pai. A cruz está vazia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a cruz. O Senhor apagou o nosso passado, e nos deu uma nova vida, para vivermos em novidade de vida, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que toda prisão do passado sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que haja liberdade no coração desta pessoa agora. Que haja cura, que haja milagres em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todo argumento do inferno seja arrancado. Que toda saudade do passado seja arrancada. Que toda a prisão das boas lembranças, Senhor, em nome de Jesus, venha dar lugar aos projetos novos que o Senhor tem para esta pessoa. Em nome de Jesus, abençoa nossa cidade, nossa nação, as nações da terra, com salvação, avivamento, paz, vida, saúde e prosperidade, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e incomparável de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todas as famílias espalhadas pelos 4 cantos deste planeta, que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todo aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Eita maravilha.
renovamos a nossa aliança com todos vocês. E amanhã, 20 horas, vai ter a célula online Cristiane e Fiuza. E nós, na terça-feira, estaremos aqui com aquele grande discipulado, quarta-feira e assim sucessivamente. Estávamos nos preparando para começarmos amanhã os cultos, mas ainda não foi dessa vez. Vamos aguardar para a próxima semana em oração. Estamos 24 horas de jejum e oração ininterruptos, orando todos os dias com mais de 400 intercessores. Fechamos essa aliança poderosa, os 12 da primeira, segunda, terceira geração. Você que está conosco, já temos mais de 400 intercessores orando dia e noite por 12 propósitos e crédulos de que a nossa vitória será selada em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Amamos vocês. Amém. Shalom. Shalom.